Hello, como estamos? Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um vídeo pra gente conversar sobre pele. Eu sempre disse que eu queria trazer esse assunto aqui pro canal porque afinal eu trabalho com isso, né? Eu sou formada em estética e cosmetologia, tenho pós-graduação na área estética de injetáveis e subcutâneos, tenho também especializações em disfunções estéticas como acne, melasma e tudo que envolve a pele ali, rosácea, sensibilidade. Eu tenho essas especializações, além dos procedimentos estéticos como peeling e microagulhamento. E eu sempre quis trazer esse assunto aqui pra gente papear um pouquinho sobre pele, mas eu nunca tive tempo de sentar na realidade pra gente conversar. Ou quando eu tive tempo eu não gostei do vídeo e aí eu falei que eu achei que não valia a pena trazer o vídeo porque eu não tinha gostado dele. E a sabotagem, né? Mas enfim. Um assunto que eu trago aqui um pouco solto nos vlogs, mas nunca consegui sentar aqui e realmente falar sobre. E eu queria falar um pouquinho sobre rotina de skincare para iniciantes. E para aquele iniciante que realmente não sabe por onde começar. Calma aí. Desculpa a voz, porque eu tô fanha, essa oscilação de clima tá péssimo pra mim, então assim, minha voz também tá horrível, eu sei disso. Mas vamos relevar. Primeiro, eu quero fazer um adendo aqui, muito importante, se você não quiser ver essa observação aqui, pule. Mas é muito importante que você assista também essa minha orientação aqui. Na realidade, é o que eu falo normalmente para os meus pacientes, que é em relação a o que você quer cuidar da sua pele, como você quer cuidar da sua pele, qual é o objetivo que você quer alcançar, se é um objetivo alcançável, real, ou se é uma coisa, muitas vezes, que você tá vendo nas redes sociais e é minimamente desumano até de fazer essa comparação, porque muitas vezes as pessoas, ou o que você quer que aconteça com a sua pele, quando você vê uma foto no Instagram, no TikTok, um vídeo, alguma coisa assim, as pessoas às vezes estão com maquiagem, ou até mesmo elas usaram filtro, ou fizeram retox em softwares que ajudam nisso, e é muito importante a gente ter essa clareza de que a pele, ela é impossível ela ser perfeita, porque imperfeições e textura e ósseos, né, os poros, são coisas que a gente vai ter na nossa pele, independente de qual tipo de pele você tenha. Às vezes a gente fica buscando ter uma pele que é impossível para um humano normal na vida real. Então, quero dizer também que aqui o intuito desse vídeo também é para uma pessoa que está começando a cuidar da pele agora, quer começar a cuidar da pele agora, mas não se engloba tudo que eu vou falar aqui hoje, caso você tenha algum tipo de disfunção estética ou patologia. Quais seriam? Acne, sequelas de acne, como manchas, cicatrizes, se você tem rosácea, se você tem melasma. Então é importante que o que eu vou falar aqui é realmente para aquele iniciante, não é tratamento, tá? Mas, agora, indo para como começar a cuidar da pele, né, de uma forma com uma rotina um pouco mais assertiva, por onde começar, eu sempre gosto de frisar para os meus pacientes que o básico é o alicerce para que sua pele seja bonita, no mínimo saudável. Tô rouca demais, meu Deus do céu. No mínimo que você pelo menos goste dela, não necessariamente que nossa, você olhe e fala assim, meu Deus, essa pele tá incrível, tá perfeita. Porque o que eu sempre gosto de frisar é que a gente precisa se sentir confortável com a nossa pele. E muitas vezes, olhar para o espelho e falar, nossa, eu posso melhorar isso daqui e buscar um tratamento é sempre legal. Mas se sentir confortável de, ai, nossa, eu consigo sair de casa sem maquiagem, essas coisas, sabe? Eu consigo sentir a minha pele um pouco mais bonita. E também sempre pensando a longo prazo, né? Porque quando a gente fala de cuidados com a pele, a gente não pensa no agora. Porque quando você tem, né, se você tem isso entre 15 e 25 anos, a sua pele ela vai ser assim, uma pele bonita, linda, perfeita, ali, flacidez zero, vai estar tudo no lugar. Só que a partir dos 25 anos as coisas começam a dar uma mudada ali. Então, eu gosto sempre de frisar essas coisas. Mais uma vez, não estou falando sobre disfunções estéticas, tá? Eu gosto sempre de categorizar os meus cuidados com a pele em relação também aos meus pacientes, quando eles não têm nenhuma base pro básico. E quais são eles? Quando eu categorizo, é o indispensável, o necessário e indispensável. E nessa categoria, eu sempre gosto de frisar isso. Também pacientes que não têm nenhum produto ou não têm um poder aquisitivo. Penso nisso, nessa categoria, para uma pessoa que
só tem dinheiro para um produto, assim como já aconteceu comigo. Eu tinha dinheiro apenas para um produto e eu investia, por exemplo, em algo que era dispensável e não necessário ou indispensável. Mas o ideal, dentro de um mundo ideal, seria você utilizar os 3 passos que eu vou citar agora. Então, quando eu falo sobre indispensável, primeiro é o protetor solar. É o protetor solar que vai manter a sua pele hidratada, vai impedir que ela crie manchas, seja por acne ou até que piore por conta da acne, vai te proteger de possivelmente ter um melasma, vai te proteger de envelhecimento. Então, é o produto número 1 anti-age que você tem que se preocupar, por exemplo. E também vai impedir também muitas vezes que a sua acne piore. Então, ele é o indispensável disso tudo, porque ele consegue formar uma barreira ali na sua pele, ele impede que sua pele perca água e automaticamente ela mantém ela hidratada. Mas ele sozinho não faz tudo. Mas se fosse para você começar com um único produto, eu indicaria o protetor solar. Vamos para a categoria agora necessário. A necessário para mim é o hidratante. Muitas vezes uma pele acneica, sensível, poros muito dilatados, ela é causada muitas vezes por causa do ressecamento da pele. Ai, Dani, mas minha pele é oleosa, não tem que hidratar, gente. Isso é um mito. Muito mito. Já está sendo desmistificado, mas ainda, infelizmente, tem profissionais por aí que ficam passando essa informação errônea aí e é aquele caos. Mas eu sempre indico que você que tem a pele mais oleosa, você use, por exemplo, um hidratante gel ou mais aquoso para início. E se você puder um dia investir em um gel pro dia e um mais denso, mais grossinho, à noite seria o super ideal. A gente vai para agora pro dispensável, mas eu também acho necessário. Mas, mais uma vez, não estou falando em questões de patologia de pele, como é o caso de acne ou pele sensível, por exemplo. Mas, em alguns casos, o sabonete ele se torna dispensável, principalmente na rotina da manhã. A não ser que você tenha usado um ácido, por exemplo, mas não vamos entrar nesse assunto, calma. Você muitas vezes não precisa lavar o seu rosto de manhã, porque sua pele, seu corpo ficou produzindo tudo que deveria produzir ali para montar o seu manto hidrolipídico, a sua barreira cutânea de uma forma saudável para você conseguir aguentar, né, todos os danos externos do dia a dia, a rotina do dia. Então, para que você vai vir com sabonete e retirar isso? Já à noite, a gente meio que vai e precisa muitas vezes ali, dependendo do seu tipo de pele, de como é o estado da sua pele, que a gente precisa ali realmente de um sabonete. Mas muitas vezes ele se torna dispensável, como eu disse, para algumas pessoas que não têm condições de começar pelos 3 passos. Eu tô frisando muito isso daqui porque não é que você não precisa dos 3 passos, mas é porque realmente eu me coloco na realidade de pessoas que não têm poder aquisitivo hoje de ter os 3 produtos ao mesmo tempo. Então não dá pra gente simplesmente falar pra você, não tem como você cuidar da sua pele. Não, tem sim, você pode cuidar da sua pele, só que aqui você vai ter que fazer uma escolha. E eu me coloco nesse lugar porque eu já estive lá, tá? Falando de produtos de skincare nessa categoria, que são os pilares, é com ele que a gente começa a dar os cuidados com a pele e é com ele que a gente vai começar a incluir os outros produtos de cuidado, que aí a gente coloca como eu denomino como rotina de cuidados complementar, que aí é de acordo com o que a gente vai tratar aquela pele. Hoje o vídeo é mais um pontapé inicial para você, caso você não tenha nenhum tipo de instrução, não sabe por onde começar, nem nada do tipo. Então, assim, eu não vou entrar em outros assuntos, porque, assim, a pele ela vai além de usar produtos. O sono é importante, o consumo de água, fibras, uma boa alimentação, exercício físico, nível de cortisol, se está alterado ou não. Então, tudo isso, né? E tem as questões também hormonais. Então, tudo isso influencia em como a sua pele vai estar. Eu tô focando somente na parte mais básica do básico relacionado a produtos, tá? Dani, eu não sei qual é o meu tipo de pele, eu não sei qual produto comprar. Eu vou deixar aqui na tela alguns dos produtos por categoria do que eu gosto de utilizar e alguns que eu estou utilizando neste exato momento. De protetor solar, eu não vou falar para você focar em descobrir o seu tipo de pele, eu vou mais falar para você pelo sensorial, para você escolher pelo sensorial, porque, esse vídeo vai acabar saindo dos eixos. É que, gente, são tantas camadas, tantas coisas que eu precisaria explicar aqui, que esse vídeo vai ficar muito longo e eu queria que fosse um vídeo curto, tipo um drop vídeo. Mas eu quero fazer esse adendo aqui. O produto que você escolher, ele tem que ser mais pelo seu gosto de sensorial,
neste início, porque eu sei que muita gente fala assim, ah, mas eu usei tal coisa e minha pele ficou oleosa. Gente, não existe efeito rebote de produto. Eu fico pé da vida quando isso acontece e eu fico tipo, não! Não existe. Eu tô falando muito sério pra você. Não existe efeito rebote de produto. A não ser que esse produto seja, por exemplo, um esfoliante químico, um ácido, ok? Mas lógico, como eu falei, eu quero que esse vídeo seja curto. Agora, então, eu vou deixar alguns, como eu falei, eu vou deixar os produtos aqui. De protetor solar que eu tenho usado muito e eu gosto de, assim, de protetor solar, eu gosto de todos da linha da Bioré. Todos eu já usei, que você possa imaginar. Desde o Sport, que é o vermelhinho, até o mais sequinho, até o gel, até o mais denso. Já usei todos que tem disponível no Brasil. E até o que não tem no Brasil, mandei trazer da Coreia. Eu vou deixar os produtos aqui. E se você quiser dar um print, tá? Acho que tem uma cartela, tem uma gama gigantesca de protetor solar no mercado nacional, internacional. Eu gosto de um da Vichy, que tem aqui no Brasil, né? Eu gosto de Bioderma. Já usei muitos anos atrás, então assim, eu não sei como hoje está, mas já usei da Natura. Já usei da Creamy também, gosto bastante, mas ele é mais denso, assim, e eu acho que ele é um pouquinho mais oleoso, os protetores solares. Então assim, e hoje eu tenho os meus queridinhos, um é da Beauty of Johnson, outro é da Hound Lab, se eu não me engano. São esses dois que eu tenho usado com mais frequência e eu tenho gostado bastante. Principalmente com a mudança de clima, eu não senti que deu uma grande diferença, porque muitas vezes a gente tem que adaptar os produtos dependendo do clima que a gente tá. De hidratante, eu já usei muitos, muitos. Mas se eu pudesse te indicar um único hidratante para você começar, e gente, assim, em meados de 2019, eu indicava já o CeraVe, que é um hidratante que eu gosto bastante. Eu acho que ele, em relação ao tamanho, à quantidade e valor, ele tem um custo-benefício por grama muito bom. Você pode usar tanto no rosto quanto no corpo. Eu gosto bastante dele, meu marido ama. Um substituto dele também que eu gosto é o Hydra-Dip da Profuse, que também é um hidratante que tem essa mesma pegada do CeraVe. Indo mais para os hidratantes em relação, que não são tão acessíveis assim, mas são para só o rosto, aí eu tenho vários favoritos, muitos favoritos. Eu gosto muito de intercalar os meus hidratantes, mas eu gosto de hidratante mais levinho. Já usei da Neutrogena, o Hydro Boost, eu usei ele por muitos anos. E eu gosto muito dele, acho ele super levinho. Como a minha pele é muito seca, muito ressecada, eu uso sempre os mais densos. Então, eu não vou ser a melhor pessoa para indicar em relação a eu usei, tá? Mas tem alguns produtos que eu analiso fórmula, textura. Tenho muitos preferidos. Hoje eu tenho gostado muito, como a minha pele tá muito seca, eu tenho usado com bastante frequência à noite o Cicalfate da Avene, que eu gosto bastante. Tenho usado o da Creamy também, o vermelho. Hoje eu tenho usado mais o da Pyeong Kangyu também. Os dois da Pyeong Kangyu, o Intensive Creamy e o outro que é o de barreira. Tenho gostado muito também, assim, tem sido os meus favoritos. Já usei hidratante do Shiseido, que é um hidratante mais pesadinho, mais denso, assim, vale cada centavo, mas não começaria por ele, por exemplo. Já, deixa eu lembrar dos que eu tenho. Eu tenho vários. Já usei da Nivea, já usei o Revitalift da L'Oreal, se eu não me engano. Se eu não me engano, era da L'Oreal. Foram bons hidratantes pra mim, acho que tem um valor super acessível, também dá pra começar por eles. Eu sei que no mercado, gente, tem vários produtos muito bons e que, assim, valem muitas vezes o valor. Tem um Cicaplast também, que, assim, vai ficar um vídeo muito extenso. Um dia eu posso vir aqui, mais da minha lista de mais extensa de favoritos. Deixa aqui nos comentários se você quer. Sabonete, eu não gosto de sabonetes que limpam demais. Então, eu não vou indicar sabonetes aqui para disfunções estéticas, como no caso quando a gente vai tratar acne. Tanto porque o sabonete é uma coisa que a gente vai ficar muito pouco tempo na pele. Então, não precisa necessariamente que ele seja um sabonete tão agressivo. E sabonete você usou, sentiu a pele repuxando? Não é um bom sabonete.
Hoje eu estou com alguns sabonetes, que inclusive fui na farmácia esses dias e comprei 2 deles que eu nunca tinha usado e eu usei. Estou gostando muito, 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 muito de ambos. Lembram muito o da Garnier, que também é assim, foi meu favorito por muitos anos. Não tenho usado ele atualmente porque tenho testado outros, né? Então sempre dou prioridade para usar os outros produtos, para também poder indicar para os meus pacientes. Preciso tomar água. Beba água, muita água. Eu já usei sabonete da Senka também, que é um sabonete maravilhoso, que tem também uma mesma textura que esse da Garnier. Da Senka, assim, ele ainda disparado é o meu favorito. Hoje, de manhã, eu gosto de usar um sabonete mais gentil. Tem o da Bioré, que não lembro o nome dele agora, eu vou deixar... Gente, eu tô deixando todas as fotos aqui, né? Mas eu não sei se vende ainda no Brasil, nunca mais vi nas lojas. Mas um substituto dele, pra mim, é o da Perfuse, que também ele tem 0 surfactante, então ele tem uma base sintética. Tenho também glicerina da Creamy, que eu gosto bastante. Talvez quem tem acne vai gostar, que é o que tem gluconolactona, que também tem base sintética, também da Perfuse, que eu gosto dele. Eu acho que ele é bem suave, limpa bem, não agride e ajuda também no tratamento de acne. São vários, né? Na hora que eu for editar esse vídeo, eu vou deixando as imagens aqui, porque eu realmente, assim, de cabeça agora, assim, eu não consigo me lembrar muito bem de tudo. Mas eu acho que, assim, gente, como eu disse, tem muitos produtos no mercado nacional e internacional que a gente precisa, né, testar, ver se gosta, se não gosta. E eu posso aqui também, novamente, vir trazendo com mais detalhes sobre produtos, formulações e tudo mais. Mas eu queria realmente que esse vídeo fosse curto, mas pelo visto, ó, já passou de 20 minutos. Misericórdia. O importante é que você comece. Então, assim, por onde começar? Pelo começo. Base, alicerce, skincare é o básico que funciona. Os 3 passos de limpeza, hidratação e proteção solar. Então, se você não puder, né, mais uma vez, você sempre vai investir de proteção, hidratação e limpeza. E aí você monta a sua rotina bonitinha ali, de skincare mais básica, mais enxuta, que eu tenho certeza que vai já ajudar a sua pele de alguma forma. E aí depois a gente pode começar a falar sobre tratamentos, que é um assunto para um outro vídeo. Isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal. Um beijo, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!